Uma das melhores coisas que esse torneio da DC nos trouxe foi a capacidade de vermos os heróis acessando novas transformações. A partir de determinada rodada do DC KO, os participantes começaram a se enfrentar em lutas melhores de 3. Na segunda e terceira luta, os personagens tinham liberdade de alterar a própria forma, escolhendo poderes de versões alternativas ou versões do passado e futuro deles próprios. Graças a isso, vimos Superman, Mulher Maravilha, Guy Gardner e vários outros com poderes insanos nas mãos, e hoje veremos quais as versões alternativas mais poderosas apresentadas até o momento. A versão do Guy Gardner Lanterna Vermelho não é a mais poderosa aqui da lista, mas vale a pena ser mencionada, já que é um momento bem legal do herói. A sua transformação aconteceu durante o confronto contra o Jay Garrick, onde ele escolheu essa forma para encarar o velocista. Apesar de não ter muita diferença da sua forma normal, no caso o Lanterna Verde, Guy não teve muita escolha. Ele é um personagem que raramente recebe um upgrade insano de poder, ao contrário de outros Lanternas da Terra, como Kyle, Hal e o John Stewart, onde todos esses que eu mencionei já viraram divindades. Mais de uma vez, inclusive, essa mudança dele não é uma forma alternativa, mas sim algo que realmente aconteceu com o Guy da Terra principal, escolhendo uma versão do passado sua, coisa que ele também pode fazer, como eu mencionei na introdução do vídeo. Ele já teve contato com um Anel Vermelho algumas vezes, mas a principal aconteceu durante os Novos 52. Os Lanternas Verdes pediram ao Guy para se infiltrar no grupo dos Lanternas Vermelhos. Ele precisava vigiá-los de perto porque eles eram muito perigosos, e o Guy aceitou o desafio. Então ele tirou seu Anel Verde e colocou o vermelho, se tornando um espião dentro da tropa, mas seu trabalho foi tão bem feito que ele chegou a tomar o posto de líder dos Lanternas da Raiva. Mas, como eu mencionei, no fim, o poder de Lanterna Vermelho não tem muita diferença em relação aos poderes de Lanterna Verde. Então, apesar dele ter escolhido um poder que ele conhecia bem, o personagem acabou sendo derrotado pelo próximo da lista. E como eu comentei, o Guy acabou encarando o Jay Garrick, que por sua vez, tinha uma forma insanamente mais poderosa que a do Lanterna. Na segunda rodada, a luta deixou de ser um simples teste de habilidades e se tornou um confronto espiritual e cósmico. Após ser humilhado e morto na rodada anterior, Jay Garrick decide que não pode mais lutar como um homem comum e decide encarnar a força de energia pura da força de aceleração. Nesse estado, Jay perde sua forma física sólida e se transforma em um borrão de luz azul e amarela junto com relâmpagos, que ocupa todo o espaço da arena simultaneamente. Ele não está apenas correndo, ele se torna a própria representação da velocidade. Naquele momento e naquele espaço, ele era quase onipresente, tanto que ele conseguia sentir a dificuldade de outros velocistas em outras partes do multiverso, porque ele havia se tornado um com a força de aceleração. O Guy até tentou criar campos de força e escudos de luz vermelha sólida, mas a versão divina do Jay é tão poderosa que ignorou a matéria física, atravessando as defesas do Guy como se elas não existissem. O ponto alto do round aconteceu quando Jay, manifestando-se como uma voz que vem de todas as direções, decide provar que a fúria do Lanterna é pequena perto do poder do tempo. Ele ataca diretamente o anel de poder do Guy, bombardeando o objeto com uma quantidade infinita de energia cinética. Jay usa o acúmulo de quase um século de experiência para sobrecarregar a bateria do anel, forçando uma explosão de energia quântica que consome o Guy Gardner completamente. Essa forma do Jay lembra muito a forma do Flash do Reino do Amanhã, apesar de que naquela realidade, o Flash na verdade seja o Wally West. Então, em algum lugar do multiverso, Jay já se tornou tão poderoso e tão rápido quanto um dos seus principais pupilos, e uma das formas mais poderosas desses pupilos, diga-se de passagem. E esse aqui foi um dos maiores fanservices da DC e foi mal interpretado por uma galera quando a HQ lançou. O Superman 1 Million apareceu na segunda rodada da batalha entre o Superman e o Capitão Átomo, onde eles podiam escolher a forma que queriam. O Capitão Átomo escolheu uma das suas formas mais poderosas, no caso, o Monarca. Já o Superman escolheu a sua versão 1 Million, uma das mais famosas do personagem e também uma das mais poderosas. Mas muita gente acreditou que a HQ estava confirmando essa versão como a mais poderosa, sendo que em momento algum isso foi dito. A escolha é puramente dos participantes. Enfim, para quem não conhece o personagem, essa versão começa no século XX, com a origem clássica do Kal-El, o sobrevivente de Krypton criado por fazendeiros no Kansas. Devido à sua fisiologia kryptoniana sob o sol amarelo, ele era essencialmente imortal, e com o passar dos séculos, Superman viu todos seus entes queridos morrerem. Primeiro, seus pais adotivos, depois seus amigos, e finalmente sua esposa Lois Lane. Amargurado pela perda e pela solidão, ele decidiu deixar a Terra no final do século XXI, passando a responsabilidade de proteger o mundo para seu sucessor. A transformação definitiva no Superman 1 Million aconteceu durante o seu exílio, que durou milênios. Kal-El viajou por todo o universo, atravessando o tempo, o espaço e até dimensões
dimensões além da compreensão humana, adquirindo conhecimentos e poderes de diversas civilizações e seres cósmicos. Ao retornar de suas viagens, ele forjou um pacto com seus descendentes e se retirou para o lugar mais extremo possível, o núcleo do Super Sol. Ele viveu dentro do Sol por 15 mil anos em um estado de meditação profunda, e durante esse tempo, seu corpo absorveu uma quantidade imensurável de energia solar pura, o que o transformou completamente. Quando finalmente emergiu no século 853 para derrotar o vilão Solaris, ele não era mais um homem de pele clara e traje azul. Seu corpo havia se tornado inteiramente dourado e brilhante, como se fosse feito de luz solar sólida, e com esses poderes, Superman derrotou o Monarca. E de uma maneira bem simples, ele basicamente congelou toda aquela realidade, congelando até mesmo os átomos, deixando o Monarca sem conseguir usar seus poderes. Como nessa forma o Superman tem milênios de energia acumulada dentro de si, ele iria aguentar bem mais tempo que seu oponente, e a vitória foi dada a ele. Curiosamente, o Superman já disse algumas vezes que ele poderia fazer a mesma coisa, no caso, feitos dimensionais, na sua forma base, mas nesse caso, eu acredito que ele escolheu esse poder justamente pela bateria de energia imensa que ele possui dentro dele. Mas falando nessa versão, eu não podia deixar de fora o Monarca, simplesmente uma das formas mais insanas do Capitão Átomo até hoje. A trajetória de Nathaniel Adam como vilão Monarca começa após o seu retorno de uma dimensão paralela, quando ele surge com a pele metálica rompida e vazando radiação perigosa. Para salvar sua vida e conter essa energia, ele passa a usar uma armadura tecnológica de alta resistência que acaba alterando sua mente e sua moralidade. Assumindo definitivamente o nome de Monarca, ele se torna um tirano multiversal que acredita que os monitores são falhos e que ele deve governar todas as terras existentes. Para realizar esse plano, ele viaja por diferentes universos, sequestrando as versões mais fortes de heróis como Batman e Superman, principalmente o Superman, aliás. Ele os forçou a lutar até a morte em uma arena para selecionar apenas os melhores para seu exército pessoal. Seu poder nessa fase é quase absoluto, permitindo que ele manipule energia em nível cósmico e derrote exércitos inteiros sozinho. O fim dessa versão ocorreu em uma batalha brutal contra o Superman Prime, onde, durante a luta, sua armadura é rasgada, provocando o vazamento total de sua energia quântica. E aqui vale um adendo: Superman Prime e Superboy Prime são os mesmos personagens, mas houve uma época que ele queria ser chamado de Superman Prime, mas entre os fãs, esse nome acabou nunca pegando. Também vale ressaltar que o Superboy Prime também é um Superman, no caso uma versão alternativa do Clark Kent, então não é nenhum exagero chamar ele de Superman Prime, só que esse nome não é popular, simples assim. Enfim, o resultado da batalha entre os dois é uma explosão tão poderosa que apaga instantaneamente todo o universo que eles estavam, deixando Nathaniel Adam perdido no tempo e no espaço, isso até a sua eventual reaparição como herói. Não é a troco de nada que o personagem escolheu essa versão, mas acabou sendo derrotado mesmo assim. E aqui eu vou colocar uma versão a mais, que na terceira rodada, o Capitão Átomo absorveu todas suas versões e se tornou praticamente um deus, mas novamente foi derrotado. E pois é, aqui temos mais uma versão do Superman e o responsável por acabar com a versão super poderosa do Capitão Átomo que eu acabei de mencionar. No terceiro e decisivo assalto, o Capitão Átomo decidiu abandonar qualquer limite e utilizou uma manobra desesperada para vencer. Isso fundindo todas suas versões temporais e alternativas numa única entidade de poder absoluto, capaz de controlar o tempo e o espaço. E vale lembrar que não é a primeira vez que ele faz isso, mas nesse caso ele estava tentando meio que trapacear mesmo. Com esse nível de divindade, ele tenta apagar o Homem de Aço da existência ao disparar contra ele a mesma explosão nuclear massiva que originalmente deu origem aos seus próprios poderes quânticos. Mas ele não fez isso de qualquer jeito. O personagem simplesmente pegou o painel da história e jogou no Superman, feitos que vemos em seres como doentes da quinta dimensão e seres do mesmo calibre. No entanto, o plano falhou, porque o Superman, em vez de ser desintegrado, atua como uma bateria viva e absorve toda essa energia atômica para dentro das suas células kryptonianas. E esse processo de absorção gera a transformação para uma forma inédita, o Superman Capitão Átomo. Nessa nova forma, Clark Kent deixa de depender apenas da radiação solar e passa a ter o corpo composto por energia quântica pura, manifestando uma pele metálica prateada e brilhante, semelhante à do seu rival, mas mantendo a sua icônica capa vermelha. Com esse novo poder, o Superman ganha o domínio total sobre a matéria e os átomos, conseguindo anular os ataques do adversário com total facilidade. Para encerrar o combate, o Superman utiliza a própria habilidade de drenagem de energia do Capitão Átomo contra ele, esvaziando as reservas de poder do vilão até que este se desintegre por completo, garantindo assim a vitória final na competição. O objetivo do Capitão Átomo foi apagar por completo o Superman e, de quebra, nos deu uma das versões mais poderosas do herói já vistas. E finalmente terminando com as versões do Superman, a parceria entre o Superman e o Shazam no torneio ocorreu quando as regras permitiam que os lutadores escolham um aliado entre os heróis já eliminados. O Superman escolheu o jovem Billy Batson, não apenas para ajudá-lo, mas porque sabia que a magia do Shazam pode ser o diferencial contra adversários poderosos. E o principal problema de ser o Superman é que todo mundo sabe da fraqueza dele, e obviamente isso seria explorado,
Por isso, a escolha do Shazam. Durante a batalha contra os Lanternas Verdes Hal Jordan e Guy Gardner, a situação fica crítica, já que os dois têm uma sinergia ótima, obviamente por serem parceiros Lanternas. Os Lanternas usam os anéis para criar uma planta alienígena feita para prender o Superman em um sonho perfeito, deixando o Shazam sozinho e em desvantagem no combate. Lembrando que isso foi uma clara referência à HQ O Homem que Já Tem Tudo, que também já foi adaptada para desenho animado. Mas enfim, o Superman consegue quebrar a ilusão e volta para a luta com uma estratégia decisiva. Ele pede que Billy compartilhe seus poderes mágicos com ele. Quando o raio atinge os dois, eles não apenas lutam juntos, mas combinam suas essências, criando uma versão fundida conhecida como Superman Shazam. E vale a curiosidade que ele tá usando brincos Potara, da mesma forma que acontece no universo de Dragon Ball. Uma clara referência e muito legal também. Essa forma une a força física quase infinita do kryptoniano com as bênçãos dos 6 deuses que dão nome ao Shazam, como resistência de Atlas e o poder de Zeus. Com essa transformação, o herói se torna invencível para os Lanternas, derrotando os dois em poucos segundos com golpes que misturam força bruta e energia mágica, garantindo a vitória da dupla e o avanço para a próxima fase da competição. Já a batalha entre Lex Luthor e o demônio Etrigan no torneio é um confronto de intelecto contra força mística, e eu já tinha cravado que essa luta iria acontecer. Na verdade, quase todos aqui eu acabei acertando. Mas enfim, Lex lutou com sua inteligência e tecnologia, mas Etrigan utiliza sua chama infernal para incinerar Lex dentro da sua própria armadura, garantindo a vitória inicial para o demônio. Na segunda rodada, Lex adota uma estratégia de vencer ou morrer, e escolhe uma armadura clássica azul e vermelha, similar à do Superman. Essa armadura veio diretamente do início dos 952, e até hoje é lembrada como uma das suas melhores, enquanto Etrigan utiliza uma armadura forjada pelo próprio Merlin. Luthor revela que perdeu o round anterior de propósito para analisar o oponente, e a escolha de sua armadura não foi aleatória. Ele utilizou uma caixa materna de Apokolips para envolver a cabeça do Etrigan em energia pura, resultando na decapitação do demônio e empatando o combate. E a rodada final aconteceu no próprio inferno, onde Etrigan assume uma forma de sofrimento absoluto. Lex, porém, surge completamente nu, revelando runas mágicas gravadas em sua própria pele após ele ter sido torturado no inferno. Ele utilizou um encantamento poderoso que expulsa a essência de Etrigan do corpo de Jason Blood e a absorveu para dentro de si, se transformando em uma versão demoníaca de Lex. Mesmo com a consciência de Etrigan tentando dominá-lo internamente, a força de vontade e o treinamento mental de Luthor prevaleceram, permitindo que ele vencesse o demônio e ganhasse o confronto. E apesar de ter aparecido versões interessantes e uma totalmente nova, eu esperava encontrar o Lex que se aliou a Perpétua e encarou toda a Liga da Justiça sozinho. Também tínhamos a possibilidade de ver a sua versão que tinha os poderes de Apokolips, mas os roteiristas foram por um caminho bem mais criativo. E essa aqui eu fiz questão de deixar por último no vídeo, sendo que aconteceu no mesmo capítulo que o Superman junto do Shazam. Como o vilão gerou mais energia ômega do que os outros participantes nas fases anteriores, ele recebeu uma vantagem especial. Claro que o Coringa iria precisar disso para avançar nas batalhas, né? Os roteiristas estão forçando bastante ele, mas essa aqui foi até bem legal. Ele podia escolher qualquer aliado de qualquer realidade para lutar ao seu lado, sem estar restrito aos heróis já derrotados na arena. E como o Coringa é um verdadeiro estrategista, papo de ficar pau a pau com Batman, obviamente ele escolheu o melhor. Inicialmente, o Coringa aparece do lado de uma figura que parece ser o Batman que ri, que é uma fusão insana do Batman com o Coringa. No entanto, isso era apenas um truque. O verdadeiro parceiro escolhido pelo vilão é o Mr. Mxyzptlk, um duende da quinta dimensão com poderes de alteração da realidade quase infinitos. Ao combinar-se com ele, o Coringa assume uma forma lendária de Imperador Coringa, surgindo com um manto real, uma coroa e a capacidade de moldar o universo de acordo com a sua mente distorcida. E essa forma já apareceu nos quadrinhos uns bons anos atrás, quando o duende perdeu uma aposta contra o palhaço do crime. Ele estava curioso para ver como um humano lidaria com apenas 1% de seus poderes e escolheu o Coringa para esse teste. No entanto, o Coringa foi muito mais esperto do que o duende imaginava. Ele enganou o Mr. Mxyzptlk e conseguiu roubar 99% de seu poder. Com esse controle absoluto sobre a realidade, o Coringa transformou o universo inteiro em uma versão distorcida e cruel da sua própria mente. Essa dupla inusitada enfrentou os magos Zatanna e John Constantine, que apesar de serem mestres das artes ocultas, os heróis são completamente superados pelo poder da quinta dimensão do Imperador Coringa. O vilão não utilizou magia convencional, mas sim uma espécie de toxina visual que ataca diretamente a mente e a percepção da realidade. Após vencer o combate, o Coringa se despediu do Mr. Mxyzptlk, pronunciando seu nome ao contrário para mandá-lo de volta à sua dimensão. Com essa vitória, o Coringa avançou para a penúltima fase do torneio, que vai se desenrolar numa versão da Terra que já foi conquistada e transformada por Darkseid. E aí veremos quem será o verdadeiro campeão do torneio. Apesar de que tá meio óbvio que vai ser o Superman, né? E é dessa forma que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e coloca nos comentários qual dessas novas formas alternativas você achou a mais poderosa e qual que você mais curtiu. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!